Agora, os Estados Unidos, né, têm mecanismos muito semelhantes ao Pix, como, por exemplo, o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então, dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Dá para você sentar, dá para negociar. Eles têm interesses onde as nossas economias se... Meus lindos e minhas lindas, olha só o que Eduardo Bolsonaro, né, está falando aí com relação ao Pix. Ao Pix, gente. Que o brasileiro, nós temos que, né, negociar o nosso Pix, abrir mão do nosso Pix para usar o Pix americano, que é o tal de Zelle, parece que é isso. Gente, só que o Eduardo Bolsonaro esquece de dizer para o brasileiro que o Zelle é um sistema, é um Pix que é americano e que esse Pix ele é de bancos privados. Ele é de bancos privados, não são de bancos, não é de bancos de um banco público. E que esse Zelle, quem vai fazer transferências, quem faz transferências tem que pagar uma taxa. Tem a taxazinha de R$ 1 que a pessoa paga. Então, meus queridos e minhas queridas que estão me assistindo, vocês acham que vale a pena nós brasileiros abrirmos mão do Pix, que foi criado aqui no Brasil pelo Banco Central, tá? Veja bem, foi o Banco Central que criou o Pix e ele já estava sendo planejado no governo da presidenta Dilma, lá naquela época lá do governo da presidenta Dilma, tá? E eles foram desenvolvendo o Pix, mas o Pix ele foi desenvolvido lá na época da presidenta Dilma, tá? Foi desde lá que o pessoal do Banco Central é, estava fazendo já estava em andamento o Pix, mas que entrou em vigor só em 2022, tá, gente? É assim. Então, o Pix ele não foi criado pelo Bolsonaro, até porque quando os jornalistas perguntaram para Bolsonaro que estava falando sobre o Pix, dizendo que o Pix era muito bom, era um excelente meio de transferência que a população estava usando e que estava tendo bom resultado, o Bolsonaro não soube nem explicar para o jornalista o que era o Pix. Nem ele mesmo sabia, né? É só você buscar reportagem daquela época lá, que você vai ver falando sobre o Pix na época do Bolsonaro, que ele vai dizer, quer dizer, o que é o Pix? O que é o Pix? Pix é nova modelo de avião? Ele falou até assim, porque ele pensava que o Pix era um novo modelo de avião que o Brasil estava fabricando. Então, gente, esse negócio de dizer que o Bolsonaro criou o Pix é conto do vigário, gente. Porque o Pix ele já estava sendo desenvolvido desde a época do governo da presidenta Dilma. Essa que é a verdade. Mas que foi concluído somente para funcionamento brasileiro usar em 2022, gente. Essa que é a verdade, tá? Então, vocês aí que estão me assistindo, vocês acham que vale a pena, gente, nós abrirmos mão do Pix, que nós não pagamos taxa nenhuma, para usarmos o Zelle, nome, até esquisito o nome do Pix americano lá, e demora ainda para você, o dinheiro não cai no mesmo dia, não cai na mesma hora, igual o Pix brasileiro, demora, tá? Ele demora para você fazer os pagamentos, não cai automaticamente o dinheiro. Se você transfere o dinheiro, vai efetuar um pagamento, não cai na mesma hora, gente, não cai, tá vendo? E outra coisa, você ainda tem que pagar uma taxa de 1% para poder você fazer qualquer transferência. Olha aí, gente, tá vendo? Então, o Eduardo Bolsonaro esquece que, né, amor, que né, que o brasileiro, por enquanto, ainda não vai querer optar. Vai querer optar para estar usando uma coisa que faz qualquer transação,
faz qualquer transação gratuitamente sem pagar taxa para trocar por um que está pagando 1%, gente. E se vocês estão gostando do conteúdo do canal, se você quiser nos ajudar aqui, meus lindos e minhas lindas, a patrocinar aqui o canal, vou deixar o QR Code, o e-mail para você fazer o seu Pix, a sua doação para nos ajudar com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com qualquer valor, tá, meus lindos e minhas lindas, tá? E se você não puder nos ajudar com o Pix, você nos ajuda se inscrevendo no canal, gente. Ativa o sino de notificações para você receber notificação dos próximos vídeos que eu postar, tá? E deixa o seu like, curta, comenta e compartilhe os vídeos, gente. Para você quando faz isso, você ajuda o algoritmo do YouTube a fazer os nossos vídeos chegar a mais outras pessoas. Abrir os olhos das outras pessoas que querem saber da verdade, gente, que precisam saber da verdade, tá? Porque tem algumas partes da população que não sabem dessas coisas, não estão sabendo. Então, quando você faz isso, você está ajudando a essa informação a chegar a quem não está sabendo, tá vendo? Então, faça isso, nos ajude aí, tá, meus lindos e minhas lindas? Curta, comenta e compartilhe os vídeos, tá? Aí, porque quando você faz isso, você está fazendo com que essa informação chegue a mais outras pessoas. Porque tem muitas pessoas que não estão sabendo, tá? Então, continuando aqui, meus lindos. Então, gente, então é isso. O brasileiro, o Pix é para as pessoas, ele é útil porque a maioria das pessoas de baixa renda usam para tanto mercadinho, como as pessoas que trabalham como camelô, não é? Que trabalham vendendo as coisas na rua. O Pix ele é muito útil, tá? Ele é muito útil e você não paga taxa, tá? Você não paga taxa. Aí o Eduardo Bolsonaro quer que o brasileiro troque o nosso Pix, que é gratuito, para usar o do americano, que paga 1% de taxa, paga R$1, melhor dizendo, de taxa. Aí não dá, né? Não é, gente? Vocês concordam comigo? Então, o Pix, gente, é nosso. O Pix ele foi criado aqui no Brasil, tá? Então, não tem por que nós abrirmos mão do nosso Pix para estar usando o Pix americano, né? Mas o problema, gente, é que muitos brasileiros aqui no Brasil, em vez de ajudar a vida do próprio brasileiro melhorar, não, ele quer ajudar a melhorar a vida dos estrangeiros, quer ajudar a melhorar a vida do americano, quer ajudar a melhorar a vida dos europeus. Gente, pelo amor de Deus, e nós? É por isso que o Brasil era chamado de Brasil, é um país de terceiro mundo, porque o Brasil, ele não quer investir aqui dentro do Brasil. Muitos brasileiros não querem investir aqui no Brasil, ele quer investir fora para gerar emprego e renda para pessoas de fora. Quando que nós vamos acordar, gente? Quando que nós brasileiros vamos acordar que o nosso país é um país rico? É um país rico, mas que todas as nossas riquezas que tem aqui, a elite pega as nossas riquezas e quer entregar de mão beijada na mão dos americanos, do estrangeiro. Quando é que o brasileiro vai acordar? É por isso que existe pobreza no nosso país. Porque se as riquezas do nosso país fossem distribuídas em igualdade para todos, não existiria pobreza, gente. Essa que é a verdade. Então, você que está me assistindo aí, vê se você desperta para a vida. Vê se você desperta para a vida. Você está vendo o que esses políticos de direita querem fazer com a população? Tá? Vamos despertar, gente. Vamos abrir os nossos olhos. Nós temos tudo que nós precisamos aqui dentro do Brasil. Nós temos sol, nós temos as nossas terras raras, nós temos as nossas refinarias, nós temos petróleo, nós temos comida, nós temos terra, nós temos água, nós temos tudo que nós precisamos aqui. E é por nós temos tudo isso que tem um monte de países de fora de olho nas nossas riquezas. Então, gente, vamos proteger as nossas riquezas, aquilo que é nosso, que é para nós, para melhorar a nossa vida. E as nossas riquezas não tem que sair daqui do Brasil para ir dar boa vida para os outros lá fora, tá? Então é isso, meus queridos. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui passando para você o que Eduardo Bolsonaro falou, querendo. Gente, não tem lógica isso, né? Se ele quer ajudar os americanos, que ele ajude lá nos Estados Unidos, que ele vá para lá ajudar os americanos. Mas nós queremos viver a nossa vida aqui em paz. É isso que nós brasileiros queremos, viver a nossa vida em paz. Nós queremos ter liberdade para a gente fazer da nossa vida o que a gente quiser, sem precisar estar consultando ninguém.
É isso que eu e muitos brasileiros querem. Nós somos patriotas, nós amamos o nosso país e aquilo que é nosso tem que ficar aqui para nos servir ao povo brasileiro, tá? Não servir ao estrangeiro, não é isso, gente? Você não concorda comigo? Então já deixa aí o seu comentário. Então, meus queridos, antes de nós finalizar, eu vou deixar aqui o QR Code do e-mail para você fazer seu Pix, a sua doação para nos ajudar com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9, com qualquer valor, tá? Tá, meus lindos? E se você não puder nos ajudar com o Pix, você nos ajuda se inscrevendo no canal, deixando seu like, curtindo, comentando e compartilhando os vídeos aqui do canal. Fazendo isso, você está fazendo com que a essa informação o YouTube entregue para mais outras pessoas, informando mais outras pessoas quando você faz esses passos, tá, meus amores? Então, queridos e queridas, vamos finalizando por aqui mais um vídeo aqui do canal e até o nosso próximo vídeo.